Dar início, vamos lá para Evangelho de João, capítulo 7, verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Também aqui em João, capítulo 16, a partir do verso 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais; do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, como nós somos gratos, Senhor, por termos a liberdade de poder abrir a Tua Palavra e encontrar, Senhor, na Tua Palavra o amor do Senhor e enviar o Teu Filho amado a esse mundo para salvar nós, pecadores, indignos, e o Senhor entregou o melhor que o Senhor tinha por causa de nós. Por isso nós clamamos nessa noite, Senhor, visita o nosso coração. Senhor, compunge o nosso coração. Senhor, para nós compreender que amor é esse, para nós poder experimentar esse amor em nossos corações, para nós vermos, Senhor, que preço é que o Senhor pagou pelas nossas vidas. Ó Senhor, ajuda-nos nessa noite, para que nós realmente possamos olhar somente para o Senhor e ter uma vida completamente moldada pelo caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude nessa noite. Que o Espírito Santo pegue firme conosco. Que o Espírito Santo remova as pedras do nosso coração, para que essa palavra penetre e ache um solo fértil para frutificar para a glória do Senhor. Nos ajuda, Pai. Ajuda, ó Espírito Santo. Aquieta o nosso coração. Aquieta a nossa mente, Senhor. Nós trazemos cativo a nossa mente ao Senhor, para ser conduzido pelo Senhor nessa noite. Que eu seja simplesmente um canal do fluir do Senhor. E que nós, ao ouvir, Senhor, nós possamos nos aquietar aos seus pés, para que a Tua palavra penetre e transforme as nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, como eu falei, continuando o nosso
mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e nós precisamos compreender que a partir do momento em que nós nascemos de novo, a partir do momento em que nós cremos na obra da cruz em nossas vidas, houve uma mudança de direção. Houve uma mudança onde o Espírito Santo veio habitar em nós, e agora o Espírito Santo quer total primazia para conduzir as nossas vidas na dependência do Senhor, porque o Espírito Santo, ele é Deus igual, da mesmo poder de Jesus, mesmo poder do Pai, e ele veio com uma função. Ele veio para revelar a pessoa de Cristo. E tudo que ele quer e tudo que ele faz nas nossas vidas, irmãos, é para que Cristo flua nas nossas vidas. É que nós possamos expressar o amor de Cristo aonde nós estivermos. Então, esses textos que nós lemos, eles são muito preciosos para nós, porque eles nos dão um parâmetro pelo qual, aonde nós devemos andar. Se nós nascemos de novo, então aquele texto de João 7, eu sei que esse convite que o Senhor faz para nós: se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Então nós só podemos ir ao nosso Senhor através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que tem aquele que vai conduzir as nossas vidas até ao Senhor, que vai fazer com que nós prevalecemos ali. E o Espírito é que vai testificar com o nosso Espírito, porque em João também vai falar que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito vai com muito zelo e com muito amor, ele quer conduzir as nossas vidas, né? Porque ele é aquele que veio para convencer, e ele já convenceu cada um de nós. Ele já convenceu, porque nós estamos aqui é porque nós cremos, é porque nós já nascemos de novo. Agora, irmãos, como esse texto que nós lemos aqui, ele veio para convencer, mas olha a partir do verso 13. O verso 12 ele diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então aqui tem nós precisamos compreender algo muito importante aqui, que a palavra do Senhor não vai vir de uma vez toda no nosso coração, porque nós não suportaríamos, mas é na caminhada que nós temos com o Senhor, é que Ele vai se revelando, e o caráter de Cristo vai sendo moldado à medida em que nós caminhamos com Ele e obedecemos a Ele, né? Porque nós podemos também entristecer o Espírito, nós podemos apagar o Espírito que está dentro de nós. Como que nós fazemos isso? Desobedecendo ao Senhor. Os irmãos não precisam ir lá, mas nós lemos o texto no domingo passado, lá de Juízes, e nós estudamos ele hoje de manhã. Um texto só, quero chamar a atenção aqui, quero ler para os irmãos. Juízes capítulo 16, o verso 20, que diz assim, presta atenção nesse texto, irmãos, que ele é muito importante. E disse ela, Dalila falando para Sansão, que estava dormindo no seu colo, as suas tranças já tinham sido cortadas, raspadas, né? Então ele estava dormindo, descansando ali. Então, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, então ele estava num descanso muito tranquilo, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sabe, irmãos, esse texto ele precisa chamar a nossa atenção, porque Sansão era um nazireu.
um escolhido de Deus. Desde o ventre de sua mãe, o Senhor o separou para ser dele. Isso precisa falar muito forte ao nosso coração, porque lá em Efésios fala que nós fomos separados antes da fundação do mundo para sermos filhos de Deus, né? E então Sansão, ele tinha alguns requisitos para estar diante do Senhor, porque ele tinha a sua consagração nas suas tranças, né, no seu cabelo. Ali tipificava uma consagração para que então ele pudesse estar na presença do Senhor. E tinha algumas regras para ele. Ele não podia beber bebida forte, e ele não poderia todos os israelitas não poderiam se casar com mulheres de outros povos. Sansão fez tudo ao contrário. Sansão bebia vinho, Sansão se casou com outras mulheres, Sansão achou Dalila, uma prostituta, e Dalila foi então aquela que perturbou tanto o coração dele, que ele entregou toda a unção que ele tinha da parte do Senhor, ele entregou para ela, né? Então aqui ele está muito tranquilo, porque ele estava enrolando ela. Se fizer isso comigo, se colocar um pino de TCA, né, de tecer em mim, as minhas forças vão embora. E aí fizeram, os filisteus vinham, ele vencia. E dessa vez ele abriu o coração para Dalila. Dalila conquistou o coração dele, e então quando ele tem esse sono que ele acorda, ele diz: eu vou sair mais dessa vez, como as outras vezes. Mas só que ele não percebeu que a unção do Espírito já tinha se retirado dele. Então, todos nós conhecemos a história. Os filisteus pegam ele, vazam os olhos dele, e colocam ele no moinho, a rodar o moinho, né? Então ele ficou cego, sem poder ver. Mas para nós hoje, o que significa isso, irmãos? Quando nós damos ousadia ao nosso inimigo, lembre-se que o diabo não toca em você. Ele não tem poder para tocar em você, porque quem habita em você e em mim é o Espírito Santo. Mas ele anda ao nosso derredor, ele lança suas setas na nossa mente, para cativar a nossa mente. E se ele conseguir, e se nós ficar dormindo, se nós não estarmos consagrados ao Senhor, ele vai atingir a nossa mente, vai ganhar a nossa mente e vai ganhar o nosso coração. E aí, irmãos, esse texto então fala que ele diz consigo mesmo: sairei mais essa vez e me livrarei dele como antes. Então, isso fala muito da religião. Eu vou fazer pelas minhas forças. Lembra-se que ele falou: eu sairei, né? Eu sairei e eu pelejarei e eu farei como de antes. Aonde que ficou o Senhor? O Senhor ficou de fora. A religião faz isso, e o inimigo é craque para lançar suas setas em nós, tirar nós da unção do Espírito Santo, para que nós possamos exercer a nossa função, porque o diabo gosta que nós leiamos a palavra, o diabo gosta que nós venhamos no culto, ele gosta disso, e ele até aplaude nós, mas ele não quer que nós tomamos a nossa cruz, porque na cruz está a unção do Espírito Santo. Sabe, irmão? Então nós precisamos compreender essas verdades, para não deixar o nosso inimigo tomar conta daquilo que o Senhor nos deu, né? Então aqui em João capítulo 16, nós lemos o verso 12, que é um caminhar, irmãos. O Senhor vai se revelando a nós durante a nossa caminhada, e Ele só se revela a nós numa caminhada fiel a Ele. Numa caminhada onde nós achamos que nós devemos caminhar do nosso jeito,
o Senhor não vai trazer revelação a nós. Então esse verso 12 é muito importante quando ele diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Aí ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Então, irmãos, percebe-se que a nossa vida é uma vida de dependência, é uma vida de ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito é aquele que foi dado a nós para conduzir-nos. Lembre-se que você foi selado com o Santo Espírito, sabe? Você não pode tirar esse selo, nem o diabo pode tirar esse selo do Espírito Santo que está aí dentro de você. Mas você pode apagar, você pode entristecer e você pode apagar, sabe? Para que o Espírito fique inativo no teu coração e no meu coração. Por isso que há uma necessidade de obediência, de caminhar, porque quando nós caminhamos fielmente no Senhor, a gente vai caminhando e aí o Espírito vai revelando o propósito, o trabalho, sabe? Porque se o Senhor permitir, nós vamos andar um pouquinho naquilo que o Senhor tem trazido para nós, que é, nós fomos chamados muitas vezes, em muitos lugares, e penso que a gente já até desejou isso um dia. Nós fomos chamados por Deus, somos filhos de Deus, para viver uma vida maravilhosa aqui nesse mundo. Não, irmão, nesse mundo você não vai ter vida maravilhosa. Você consegue viver uma vida descansada no Senhor, sabe? Você tem o teu coração descansado no Senhor e você é feliz, você é muito feliz, porque você tem muita paz, porque a paz que você tem é uma pessoa que está aí dentro de você. Amém. Sabe? É uma pessoa. A paz tua não é momentânea, a paz tua é uma pessoa. O amor teu é uma pessoa, sabe? O mundo ama conforme a situação, conforme a circunstância. Nós cristãos não. Nós nos entregamos por quê? Porque aquele que nos ama, ele se entregou totalmente por nós e nos deu do seu Espírito para conduzir as nossas vidas, né? Então, agora vamos andar um pouquinho nessa... Ele vos guiará a toda a verdade. O que o Senhor quer? O que o Senhor requer de nós, né? Então vamos andar um pouquinho, trazendo uma realidade também, antes de nós ver o serviço que o Senhor tem para nós. Vamos lá para Colossenses, para nós ter mais uma clareza, mais uma firmeza daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor fez por nós, para que nós não venhamos sermos presa fácil para o nosso inimigo. Presta atenção, irmãos. Colossenses capítulo 2, verso 12 em diante. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Então essa é a nossa história, né? Porque nós, como diz o verso 13, e a vós outros que estáveis mortos, nós no passado nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele, Jesus, nos deu vida, né? Ele nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os delitos e pecados. E o diabo vai nos acusar muito na nossa caminhada, irmãos. O diabo é campeão nisso, trazer o nosso passado para o presente e falar para nós: você não consegue, você é um pecador, você é fraco,
você é isso, mas nós precisamos ter clareza de que essa verdade aqui foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós. O pecado que nos assediava, nós fomos libertos desse pecado. Então isso precisa ser muito claro para nós não sermos presa para o nosso inimigo. Agora, com essa firmeza no nosso coração, com essa clareza no nosso coração, e aí a gente pode olhar nesse mesmo capítulo aqui, o verso 6 e o 7, que ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fosse instruído, crescendo em ações de graças. Sabe, então essa é a nossa caminhada agora, né? Nós recebemos Cristo Jesus e devemos andar nele. Irmãos, Senhor Deus só vai aceitar a nossa caminhada na dependência do Senhor. Fora isso, irmãos, Ele não tem compromisso conosco. Agora, por quê? Porque nós fomos radicados, nós fomos plantados em Cristo, nós fomos edificados em Cristo e nós fomos confirmados em Cristo pela fé. Sabe, nós precisamos tomar isso pela fé, dizer assim: eu era um miserável, hoje eu sou filho. E como filho eu preciso andar de conformidade com a palavra do Senhor. Por isso que nós lemos lá, Jesus disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é do jeito que nós queremos, é do jeito que o Senhor quer, sabe? Então isso é muito importante para nós, termos essa clareza, para nós buscarmos então o nosso trabalho. Por que o Senhor tem juntado nós, né? Vamos andar um pouquinho pela palavra. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Ele nos diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então a graça chegou até nós. Lembra que você foi salvo pela graça. Você não merecia e você não tinha condições de pagar o teu resgate. Então a graça alcançou você, né? Então essa graça, e a graça que nos foi dado, nos foi colocado em Cristo, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Foi Deus quem nos deu a pessoa de Cristo para que nós pudéssemos trilhar esse caminho, né? E o verso 8 ele diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, irmãos, porque Jesus foi glorificado, ele venceu e ele levou o cativeiro. Então você está livre. Sabe por que nós podemos glorificar o nome do Senhor, que aquela obra foi perfeita? Por causa da ressurreição de Cristo. A ressurreição é o selo pelo qual Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso benefício. Então ele levou cativo, o cativeiro, e a ele nos concedeu dons. Se você trocar esse dom por serviço, concedeu serviços aos homens, né? E aí ele vai seguindo dizendo assim, no 9: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Esse, irmãos, que fez aquela obra perfeita, desceu até as regiões inferiores da terra com um propósito: para vencer a morte. A morte não pôde reter o nosso Senhor. Então Deus, nosso Senhor, venceu a morte por nós.
né? E esse Senhor que desceu é o mesmo que subiu a todos, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Esse que encheu todo o universo, Ele vive dentro de mim e dentro de você. Que precioso isso. Dentro de mim e dentro de cada um de nós. E aí, o verso 11, ele diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e mestres. Então aqui nós podemos ver, irmãos, que o Senhor levantou na assembleia dele homens dons, homens para o serviço, prontos para o serviço. Agora, irmãos, esses homens aqui, eles têm capacidade? Não. Eles foram cheios do Espírito e então eles, na dependência do Espírito Santo, o Espírito vai trazendo as realidades do nosso Senhor, para quê? Com um único objetivo, e aí a gente pode ver essa verdade muito clara no verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, no nosso reunir, o Espírito Santo nos enche com um propósito, para nós termos um serviço. E esse serviço, sabe qual que é? Cuidar uns dos outros. Ter o zelo de uns para com os outros. Ter o cuidado, visitar, guardar, sabe? Então, é com vista ao aperfeiçoamento dos santos, né? Para o desempenho do serviço. Então, todos nós, irmãos, que cremos em Cristo Jesus, todos nós que nascemos de novo, nós temos serviços para o Senhor. É por isso que nós precisamos estar atentos ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que vai, na caminhada, ele vai trazendo as revelações. Lembre que ele não poderia despejar tudo que ele tem para nós de uma vez só, mas ele vai trazendo aos poucos, e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor, e nós vamos cada vez mais que nós estamos próximos do Senhor, mais nós podemos servir a Ele, com mais graça e com mais misericórdia, né? O verso 13, ele segue dizendo assim: até que todos, irmãos, isso aqui tem que bater firme no nosso coração, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então esse verso aqui, irmão, precisa bater muito forte em nossos corações. Por quê? Porque não pode ficar ninguém para trás. Todos aqueles, lembra lá que o Senhor Jesus disse: aqueles que o Pai me dá, virá a mim, e aquele que vinha a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. E Ele dá uma ordem para nós, no nosso reunir, no nosso serviço, é para não ficar ninguém para trás. É por isso que nós precisamos exercer, na dependência do Espírito Santo, aqueles que muitas vezes estão enfraquecidos, nós ir lá buscar Ele. Mas sabe o que a gente faz muitas vezes? Nós abandonamos. Muitas vezes a gente abandona, irmãos, aqueles que estão enfraquecidos. A gente acha, porque está lá, só está, não quer nada com nada. Não, irmãos, a palavra de Deus diz: até que todos cheguemos à unidade, sabe? Por quê, irmão? Porque tem um objetivo. O Senhor tem um objetivo no nosso reunir aqui. Ele quer nos preparar, e Ele está nos preparando. Ele está nos preparando, sabe por quê, irmãos? Para encher esse lugar. Porque aí nesse mundo, aí nessas ruas, tem tantas pessoas carentes do Senhor, que precisam da graça do Senhor, sabe? E tem muitos que estão aí pela rua,
que foram chamados antes da fundação do mundo, mas o Senhor vai trazer essas vidas para o reunir nosso. Elas virão toda arrebentadas, elas virão toda magoadas, elas virão toda lenhada pela vida, pelo desamor que tem esse mundo. E se nós tivermos a perfeita varonilidade de Cristo, o amor de Cristo vai estar impregnado em nós. Quando essas pessoas chegarem aqui, elas vão encontrar um ambiente acolhedor, amoroso. Aí, lembra lá em Atos, né? Como é que os cristãos viviam? Eles viviam unidos, de casa em casa, e aí eles contavam com a simpatia de todo o povo. Então todo o povo olhava para aquele povo lá, ali tem algo, ali tem amor, ali tem união. E aí o texto diz assim: e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Né? Nós temos uma tarefa, aqui temos um dom que o Senhor deu a alguns evangelistas, né? Evangelistas é aqueles que vão lá na frente, que buscam aquelas vidas e trazem. Mas quando elas trazem, elas precisam ter um ambiente, porque o evangelista não é o pastor. O pastor somos nós. Cada um de nós temos que pastorear o coração daqueles que chegam magoado, entristecido, sabe? Então, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Com o objetivo. Por que isso, irmãos? Verso 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que conduzem ao erro, né? Então o Senhor quer nos dar uma firmeza para nós não sermos levados, porque se nós não cuidar no nosso meio mesmo, Paulo diz lá que durante muito tempo ele cuidou daquela igreja, noite e dia ele orava, ele cuidava, mas ele temia que quando ele saísse, muitos lobos, muitos falsos profetas se levantariam do meio deles mesmos para desviar aquele rebanho do caminho do Senhor. Então é algo para nós, e muitas vezes pode surgir no nosso meio, nessa caminhada que nós temos, se nós não estiver firme na fé, virá pessoas com boas intenções, e se nós não discernir, se nós não estiver olhando para o Espírito Santo, essas pessoas vão entrar e vão dispersar o rebanho, né? Então cabe a nós cuidar, não só o Valdecir, não só um ou dois, é todos nós precisamos ter esse cuidado, né? E o verso 15 ele fala mais um pouquinho: mas seguindo a verdade em amor. Então nós vamos estar sempre nessa condição, olhando para o Espírito, e o Espírito vai trazendo sempre ao nosso coração o amor de Cristo. E aí o texto segue dizendo: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Sabe? Cristo é o nosso cabeça. Sabe, nós precisamos numa dependência total, e não é só um ou dois aqui, todos nós precisamos estar olhando firmemente para Jesus, porque, irmão, não adianta nós olhar para o homem, não adianta nós olhar para o homem e dizer assim: aquele irmão lá, ele é muito espiritual, eu vou me achegar perto dele, se nós não olhar para o Senhor, porque o Senhor tem aquela porção para ele, ele pode estar sendo fiel, mas eu estou olhando para ele e estou sendo infiel naquilo que o Senhor tem para mim, sabe? Então, cada um de nós precisamos estar na posição que o Senhor quer. Agora, nessa posição, nós só vamos compreender se nós tivermos uma comunhão íntima com o Senhor, sabe? Aí o nosso fardo vai ficar leve, nós vamos poder se entregar para o Senhor, nós vamos poder se entregar para a Assembleia, cuidar de um, cuidar de outro, sabe?
e não vai ficar pesado, vai ficar leve, porque o Senhor é aquele que conduz cada um de nós, né? E aí tem o verso 16, que fecha esse contexto muito preciosamente, que diz assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sabe, então é cada um de nós, juntos, uns com os outros, nós vamos crescendo e vamos se consolidando. E o Senhor vai trazendo aqueles que precisam fazer parte do nosso meio. E nós vamos cada vez mais nos fortalecendo no Senhor, sendo edificado, sendo cuidado e caminhando o tempo todo. Por quê? Porque o que o Senhor quer e Ele já derramou, né? Lá em Romanos 5 Ele vai dizer que Ele derramou o seu amor no nosso coração. Ele não nos deu o amor dEle em conta-gota. Ele derramou o amor dEle no nosso coração. Agora nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo então mostre para nós, revele a nós o mover, a graça e a misericórdia pela qual nós devemos andar, né? Então, texto bastante forte para os nossos corações, mas é algo que nós precisamos, irmãos, algo que nós precisamos nos depositar diante do Senhor. E se nós formos também para 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos encontrar também uma palavra bastante preciosa para nós. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1, ele nos fala assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então ele começa mostrando, irmãos, com respeito aos dons que o Senhor tem para cada um de nós, eu não quero que vocês fiquem sem saber, fiquem à mercê. Eu quero que vocês tomem posse deles para que vocês sirvam ao Senhor, né? Porque ele diz assim, ele segue dizendo assim: sabeis que outrora, quando eres gentios, deixavam-se conduzir-vos por ídolos mudos, segundo eres guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. E aí ele vai dizer assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então nós precisamos compreender um detalhe muito importante aqui, que cada um de nós, nem todos aqui têm o mesmo serviço da parte do Senhor, o mesmo dom da parte do Senhor. Então há muitos, mas o Espírito é o mesmo Espírito que conduz a minha vida para servir a igreja do Senhor, servir ao Senhor e à igreja do Senhor, é o mesmo Espírito que conduz o Robson para o serviço também, para uma comunhão com o Senhor e de contrapartida o serviço que o Senhor tem para ele. E assim cada um de nós é o mesmo Espírito, sabe? E aí ele diz assim, no verso 5: e também há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Os irmãos perceberam que o Espírito, há uma diversidade
Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, né? E aí ele segue dizendo assim: e também há diversidade dos serviços, mas o Senhor Jesus é o mesmo. Então é o mesmo Senhor, né, que opera tudo em nós. E também há o nosso Deus, que ele diz assim no verso 6: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, sabe? Então nós temos a Trindade operando no nosso serviço. Que preciosidade isso! Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo envolvido no nosso serviço, primeiramente na nossa comunhão com eles e também no nosso cuidado de uns para com os outros. Então isso é muito importante, nós compreender que a Trindade, por isso que vai ser cobrado muito firme de nós no grande dia, quando nós estivermos diante do Senhor, porque o juízo começará pela casa de Deus, porque os três se envolveram nessa obra, irmãos. Os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, se envolveram, deram o coração deles para ter uma família com muitos filhos, Jesus para ter irmãos semelhantes a Ele, e o Espírito Santo para ter um templo para Ele, sabe? Então esses três trabalham firme, e nós precisamos colocar o nosso coração também diante do Espírito, que é aquele que vai trazer a revelação para nós, né? E aí o 7, ele vai falar assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Simples assim. A manifestação do Espírito no nosso reunir é sempre para um fim proveitoso, é sempre para revelar a pessoa de Cristo, o amor de Cristo em cada um de nós, sabe? Então nós poderíamos continuar aqui, que a gente vai ver, se os irmãos lerem em casa, continuar, os irmãos vão ver alguns dons que o Senhor deu aqui, mas eu não quero continuar aqui, eu quero ir lá para Atos capítulo 6, a partir do verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, ao qual encarregaremos desse serviço. Amém? Então, irmãos, o que estava acontecendo? O número cresceu e tinha poucos para o serviço. Então eles chamam a assembleia e então eles dizem: separe-me, e é interessante esse número 7, porque o número 7 é a completude, né? A completude de Deus. Então a completude era aqueles que eram suficientes para aquela assembleia. Para quê, irmãos? Para o cuidado, porque era para servir as mesas. Servir as mesas. Então nós podemos pegar isso aqui, irmão. Ah, não, mas isso aqui é só para os diáconos, para aqueles. Não, irmãos, isso aqui é para todos nós, porque nós temos que servir uns aos outros, né? Nós temos que essa tarefa de servirmos uns aos outros, de ter o cuidado, porque o Espírito Santo habita em nós. E Ele está conduzindo as nossas vidas para uma comunhão perfeita em Cristo Jesus, sabe? Para nós não vivermos mais as nossas vidas de qualquer jeito, ou viver as nossas vidas separado, cada família na sua casa. Não, irmão, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo, sabe? E aí nós precisamos compreender algumas verdades que estão acontecendo no nosso meio. Eu estou totalmente dependente ao Espírito Santo, a ponto de eu saber qual é o meu serviço
na comunhão da Assembleia? Porque em primeiro lugar, eu vou servir ao Senhor. Eu vou estar servindo ao Senhor com a minha vida, me consagrando ao Senhor todos os dias. Aí eu vou poder ouvir a voz dele, né? Mostrando como ele falou lá para Maria, falando para Marta, Marta, né? Lá em Lucas, ele: Marta, Marta, você anda inquieta e você te preocupa com muita coisa. Maria, que está aquietada aos meus pés, ela escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, o falar do Espírito Santo, o falar do Espírito de Jesus ao nosso coração, o inimigo não tira. Se nós estivermos no lugar exato, na presença do Senhor, o inimigo não tem poder de tirar a palavra, como o próprio Senhor disse lá em Mateus 13, né, na parábola do semeador. Aquele que caiu à beira do caminho, quando ele vai explicar, ele diz assim: aquele que caiu à beira do caminho, a palavra foi lançada no coração, mas o diabo tirou a palavra do coração. E ali é interessante que o diabo tirou do coração, né? Não tirou da mente, caiu na mente e desceu para o coração. Mas o que estava acontecendo? Aquele solo era a beira do caminho, era um solo duro, aquele coração estava duro, aquela palavra estava ali, não penetrou, porque aquele quarto solo era uma terra boa, uma terra fofa, onde a palavra caiu e ela penetrou, e ela produziu. Então, aquietada aos pés do Senhor, Maria recebeu do próprio Senhor a boa palavra, e aquela não será tirada. O inimigo não tem poder de tirar. Então, irmãos, quando nós recebemos a palavra do Senhor, pode ter convicção, irmãos, ninguém vai tirar. Você vai frutificar para a glória do Senhor, porque Ele quer uma igreja gloriosa. Ele vem, na verdade, Ele vem buscar. Por que Ele não veio ainda, irmão? Porque nós não desejamos o Senhor de forma adequada. Nós estamos tão envolvidos com tantas coisas aqui nesse mundo, irmão. Quem de nós levantou hoje pela manhã e disse assim: Senhor, o Senhor podia voltar hoje, né? Quem de nós? Sabe, irmão, nós precisamos, quando nós estivermos aos pés do Senhor, nós vamos desejar ardentemente, né? Que o Senhor realmente volte, né? E se nós der um exemplo nosso aqui, vamos colocar nós homens aqui, se nossas esposas ficar 30 dias fora, chegou o dia dela voltar, irmãos, ela vai chegar amanhã. Como que nós está o nosso coração hoje? Arrumando a casa, ajeitando as coisas, esperando ansiosamente pela volta dela, sabe? Porque a gente sabe, amanhã ela vai voltar. Ou muitos vão dormir com aquela expectativa, né? Mas o Senhor prometeu que Ele voltaria. Ele só não falou o dia, mas Ele deu a impressão de quando é mais ou menos que seria. E é exatamente esse tempo que nós estamos vivendo. Ele está para voltar. Agora o nosso coração anela por Ele. Nós falamos que amamos, nós falamos que servimos o Senhor, nós falamos que vivemos a nossa vida para o Senhor, mas nós anelamos a volta dEle? Ou nós estamos igual Sansão? Eu vou no culto mais essa vez e tal, porque eu estou acostumado aí, vai dar tudo certo, e a minha vida é dependente do Senhor. Irmãos, temos que viver uma vida consagrada ao Senhor, uma vida aos pés do Senhor, para que realmente o Senhor possa ganhar a nossa vida para a glória dEle. Amém, irmãos?